Olá, essa é a apresentação de um trabalho feito na disciplina de História da Arte Moderna, feito por mim, Matheus Henrique e Larissa Braga. O nosso trabalho é um projeto gráfico de quebra-cabeça baseado no movimento de arte abstrata. A arte abstrata surgiu no século XX e é um movimento diretamente ligado às vanguardas artísticas europeias do final do século XIX, que conhecemos como arte moderna. Desse modo, esses movimentos representaram uma ruptura artística, deixando de lado aquela herança renascentista das academias, principalmente no que se refere à estética greco-romana, que era a principal característica de beleza. Bom, no início do século XX, pouco antes dos artistas atingirem a abstração absoluta, esse termo já era usado para se referir a movimentos como cubismo, futurismo, embora eles ainda fossem representações mais figurativas. O movimento abstrato tem características como a reprodução de elementos de modo não real, ou seja, não retrata objetos em um sentido concreto, mas tem mais focos na emoção ou nas formas em si. O uso de formas, linhas, cores para criar uma composição independente de referências visuais literais. Valoriza a interpretação dos artistas para criar obras e por isso é uma arte mais subjetiva, com base para interpretações variadas. Sendo assim, caracterizada pela não representação do real, a arte abstrata surgiu como um novo estilo. Nele, as formas, cores, linhas, texturas eram os principais objetos de pesquisa dos artistas. Aqui, podemos perceber essas características em obras abstratas de diferentes artistas da época. Um pintor muito importante que iniciou esse movimento foi considerado um precursor, foi o Vasily Kandinsky, que estava determinado a estudar os efeitos das cores e da criação junto à música. E quem foi o Vasily Kandinsky? Ele nasceu na Rússia em 1866, estudou economia e direito em Moscou e na vida adulta ele iniciou os estudos em artes, participando de diversos grupos. Lecionou na Bauhaus até 1933, quando ela foi fechada pelos nazistas, e foi um grande pesquisador das teorias das cores, a relação entre as artes visuais, as músicas e a semântica intrínseca nas formas das cores. Aqui podemos ver uma citação dele que fala: de todas as artes, a pintura abstrata é a mais difícil. Exige que você saiba como desenhar bem, que você tenha sensibilidade aumentada para a composição e para cores, e que você seja um verdadeiro poeta. Este último é essencial. Aqui podemos analisar algumas obras pintadas a óleo pelo Kandinsky. A primeira é On White 2, pintada em 1923 na Alemanha. E para criar essa pintura, o Kandinsky utilizou a técnica da litografia, usando pelo menos 4 pedras, que é um tipo de gravura que envolve a criação de marcas sobre uma matriz de pedra calcária com um lápis gorduroso. E a base dessa técnica é basicamente o princípio da repulsão entre água e óleo. Ela vai representar bem os traços característicos com figuras mais geométricas e cores, seguindo uma tendência do viés suprematista. Busca por meio dela estudar, dar significados para diferentes versões, de fazer pontos, linhas, ângulos, figuras geométricas, criando novas ideias. Kandinsky é um músico e em suas obras ele sempre tenta transmitir a relação da música com seus traços. O autor também criou algumas séries de pinturas em contextos diferentes. Uma delas é a série Impression, da qual pertence à segunda pintura. Nessa série ele queria representar uma resposta rápida a essa necessidade interior que ele sente em certo momento e precisa expressar. São obras feitas mais rapidamente. Nessa pintura encontramos som representado por um público que chegou para um concerto. Ele se alinha ao longo do lado esquerdo da pintura, formado a partir de formas abstratas. Uma grande massa de tinta amarela varre o lado direito e o preto então ao lado fornece um contraste atraente. No lado esquerdo estão toques azuis e vermelhos que parecem mais cuidadosamente específicos.
e figuras individuais abstratas são formadas a partir de 1 ou 2 tons para o torso, em seguida uma curva em loop para a cabeça. Em contraste com essa série, a terceira obra é um exemplo da série Composition, que foi um conjunto de pinturas de elaboração complexas e de uma série de análises e estudos prévios. Nesse caso, o pintor demorou 8 meses até começar a criar a pintura, que foi resultado de 24 estudos. Kandinsky queria que esse quadro transmitisse em simultâneo uma ideia de inundação, batismo, destruição e renascer. O processo de criação não foi fácil. Então, a sua assistente Gabriele Manter, com quem ele teve um relacionamento profissional e pessoal, aconselhou ele a se libertar do esboço e pensar no termo Überflut, que significa inundação, e nas sensações acústicas que isso lhe transmitia. Kandinsky então terminou a pintura no espaço de 3 dias, sempre entoando a palavra Überflut. E então nós resolvemos fazer o nosso trabalho para a Wentworth Puzzles. Essa é uma empresa britânica fundada no condado de Wiltshire em 1991. Eles produzem quebra-cabeças de madeira e têm várias linhas diferenciadas de imagens que podem ser montadas, fotografias famosas, ícones pop e também uma linha chamada Fine Art, com quebra-cabeças de obras de arte famosas, como A Noite Estrelada, O Nascimento de Vênus, O Beijo e Amarelo, Vermelho e Azul, de Kandinsky. Um dos diferenciais da empresa é que os seus quebra-cabeças possuem peças irregulares, o que torna a experiência muito mais dinâmica para quem estiver montando. Além disso, eles também possuem peças específicas, temáticas, para cada quebra-cabeça que será montado. No exemplo do beijo, tem uma peça de lábio, por exemplo. Bom, agora falando um pouco sobre a justificativa do trabalho, alguns estudos sobre educação infantil, como elaborado por Maria Alice Amaral, no Seminário Internacional de Educação, revelam a importância da arte na educação infantil para o desenvolvimento da capacidade da criança de se expressar e compreender os símbolos e costumes na cultura que ele está inserida. Pesquisas comprovam que nessa fase da infância, principalmente nos anos iniciais, ocorre o desenvolvimento do sistema motor e cognitivo, sendo que essa estimulação das crianças nesse período é fundamental para auxiliar nesse desenvolvimento. É nessa idade que eles terão os primeiros contatos com figuras, formas geométricas, algumas cores, e por isso torna-se essencial que haja uma estimulação criativa e sensorial. Foi realizada uma experiência prática, a arte abstrata no intrínseco da infância, no e-mail professora Maria Barbosa, que realizou um processo de desenvolvimento de atividades e trabalhos em um grupo de crianças com base na observação e leitura das imagens dos artistas Kandinsky e Pollock. E a partir disso, concluiu-se que, com o desenvolvimento desse projeto, foi possível perceber o aprimoramento da coordenação motora e visto-motora, adquirindo atividades globais expressivas, o gosto e o respeito pelo processo de produção e criação artísticas foram aprimorados. Houve o conhecimento do vocabulário e dos elementos de linguagem visual, propiciando aos alunos a produção, apreciação e o contexto histórico do seu trabalho artístico. E por isso, acreditamos que as obras de Kandinsky se relacionam com essa fase da vida. No livro Arte Moderna, do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos, de Júlio Carlo Argan, o autor também destaca a relação entre obras de Kandinsky e o universo infantil, como pode ser visto no trecho. Para se remeter ao primeiro estágio do grafismo infantil, a fase que os psicólogos chamam dos rabiscos, é, de fato, no próprio âmbito do Der Blücher, que se radicaliza a exigência difusa do primitivismo identificado com a condição de tábula rasa da primeira infância. Evidentemente, Kandinsky quer se remeter ao estágio inicial de uma pura intencionalidade ou vontade expressiva que ainda não se apoia em nenhuma experiência visual ou linguística. Sendo assim, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um brinquedo educativo infantil para a marca Wentworth, que seria da linha Fine Art. Esse brinquedo é um quebra-cabeça baseado nas obras de Kandinsky, com cores vibrantes e formas abstratas. Para aumentar a dinamicidade na hora da montagem, as peças estarão em branco e deverão ser pintadas de acordo com as instruções na caixa.
O processo de pintar as peças estimula a coordenação motora, a paciência e a atenção, além de, é claro, aumentar o contato da criança com o mundo artístico. A pessoa que irá montar o quebra-cabeça poderá escolher trabalhar com cores quentes ou com cores frias, sempre seguindo a indicação da caixa. Aqui temos um exemplo de como poderão ser pintadas as peças a depender da escolha do nosso usuário. Como podemos ver na faca de corte, cada peça terá sua indicação específica para que após a pintura o resultado final seja o esperado. Se a pessoa escolher pintar com as cores quentes, após a montagem a imagem formada será essa. Mas, caso escolha pintar com as cores frias, a imagem formada será um pouco diferente. Com o quebra-cabeça pronto, nós fizemos a caixa seguindo os padrões de identidade visual da Wentworth. Nós adicionamos um pouco de informação sobre Wassily Kandinsky, a quantidade de peças do quebra-cabeça e também as instruções a serem seguidas. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigado a todos pela sua atenção. Boas férias!